Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ministrar a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para nós nesse domingo de manhã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Diz assim a palavra santa do nosso Deus, palavra soberana. Preste bem atenção na mensagem dessa manhã. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Qual é a mensagem para nós nesta manhã? As armas da nossa milícia, armamento que nós usamos para o combate. Nós já vamos ler lá em Efésios 6, capítulo 6 de Efésios 6, versículo 11. Olha bem a leitura que nós fizemos. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora vamos ver contra quem é a nossa guerra. Porque nós temos que saber quem é o nosso inimigo. Vai entrar numa guerra sem saber contra quem lutar. Aí Efésios 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aqui diz, Paulo, provavelmente preso em Roma, ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso. E ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele explica porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Provavelmente estava acontecendo aqui na igreja de Éfeso, briga entre pastores, obreiro, briga entre irmãs do círculo de oração, coisa semelhante, briga entre os membros da igreja, em vez de lutar contra o diabo. Os irmãos podem prestar atenção que isso ocorre também nos dias atuais. Igreja lutando contra igreja e coisas semelhantes. Eles estão errando o alvo, Satanás está rindo. A igreja precisa lutar, a igreja precisa acertar o alvo. Os irmãos entenderam? Então o que acontece aqui? Nós entendemos que a luta é contra demônios, são espíritos perigosíssimos. E nós precisamos estar armados até os dentes para esse combate, senão nós vamos perder a batalha. Vocês entenderam? Então fala do armamento para a guerra. Agora eu vou falar, nós vamos ver aqui, dentro da Bíblia Sagrada, algumas armas que nos faz vencer. Lucas 4. Lucas capítulo 4. Esse texto fala sobre a tentação de Jesus, o diabo tentando a Cristo. Agora nós vamos ver como que Jesus venceu essa área do tentador com astúcia. A Bíblia diz assim, ó. Lucas capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado ele, teve fome. O que a Bíblia está ensinando aqui? Armas potentes. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Olha bem. Você precisa estar cheio do Espírito para vencer a força das trevas, senão nós não vamos conseguir. Nós precisamos estar cheio de Deus. E no caso aqui, cheio do Espírito Santo, que a Bíblia ensina. E a Bíblia diz que ele fez jejum. Nós precisamos jejuar. A Bíblia fala sobre isso. Agora voltando, irmão, sobre a armadura. Mateus 17. Olha o que diz Mateus 17, 21. Os discípulos foram expulsar demônio, não conseguiram. E aí perguntaram para Jesus, por que, mestre? Vocês precisam de oração e jejum. Em Mateus 17, 21, você pode conferir lá. Então é arma potente. Os irmãos viram aqui cheio do Espírito Santo. E agora vem o diabo e fala para Jesus assim, se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que transforma em pão. porque Jesus estava com fome, então ele é oportunista, ele tentou agir na área da fome, e a hora que Jesus teve fome, chega ele e fala, faz com que essas pedras transformem em pão. Ele é oportunista. Cuidado, crente, você está na guerra.
Às vezes está passando luta conjugal, luta com a esposa, ele vai mandar uma mulher lá, um vaso dele, para tentar te derrubar. Você está entendendo? Na hora da fome, você está em guerra dentro da casa. Cuidado, você está entendendo? Aí a Bíblia diz assim, ó. Ele falou, faz com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, nem só de pão verá homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo e da palavra. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e da palavra para vencer o diabo, vencer os seus demônios, os demônios que são enviados para tentar derrotar a igreja, para tentar acabar com o crente, para fazer você afastar da presença de Deus. Você está entendendo? Então precisamos de toda essa armadura. Olha as armas que nós temos que pegar. Está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz oração e jejum. Agora, palavra. Você está entendendo? Temos que estar cheio da palavra. Aí, olha, agora vamos ver uma ação do inimigo. O adversário, ele tentou aqui, mas vamos ver ele com astúcia. Mateus 16, ele agindo com astúcia. Vamos ver o que aconteceu aqui. Quando a Bíblia chama de astutas ciladas do diabo. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 21. E desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus identificou nas palavras de Pedro, ele viu a ação de Satanás. Satanás estava atuando, ele conseguiu jogar uma seta na mente de Pedro, e a palavra saiu pela boca de Pedro, dizendo, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus veio para isso, ele veio para salvar, e agora Satanás usa uma astúcia, e usa quem, irmão? Um crente. Pedro era novo crente ainda, e ele não vigiou. Vocês entenderam? Então acontece isso, e ele solta pela boca aquelas palavras, de modo nenhum te acontecerá isso, tenha compaixão de ti, ou seja, tenha dó de ti, mestre. Mas Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ou seja, você já está aí, né? Você já está usando a boca de Pedro. Então cuidado, você está no meio de uma guerra. Você tá, não é porque é crente, não. Vigia com as palavras. Se a palavra dessa pessoa for contra a vontade de Deus ou contra a Bíblia, você tem que ficar atento. Opa, Satanás está usando a boca dessa pessoa. Você entendeu? Então temos que estar atento. E olha onde que ele atacou Pedro, irmão. Próximo de Jesus. Você está entendendo? Tem que tomar cuidado, às vezes, com as pessoas que estão próximas de nós, que Satanás vai usar. Por quê? Porque tem acesso até nós. Então vamos tomar muito cuidado. Vamos estar atento. E as palavras que você ouve, esteja atento. Você precisa de estar armado até os dentes. Agora volta lá na carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Paulo provavelmente estava preso em Roma e ele escreve para a igreja que estava localizada em Éfeso, que é a carta aos Efésios, e ele diz assim, ó, e ele fala assim, ó, versículo 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí o apóstolo Paulo diz, estais por firmes, ou seja, vocês só vão estar firmes se fizer dessa maneira, e ele diz, estai pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Irmão, ele está dando exemplo de um soldado daquela época, que usava aquelas armaduras, aqueles capacetes, espada, lança. Hoje as armas são diferentes. Eu quero dizer para os irmãos que você pode estar com um armamento pesado, uma .50, que é armamento que nós usava lá no exército para guerra. Você pode estar com uma arma desse tipo e para acertar o diabo ele não vai ser atingido. As armas são espirituais para derrotar o reino espiritual, e a nossa batalha real é no reino espiritual, está muito acima de uma batalha terrena. Aí ele diz assim, vocês vão estar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e justiça, ou seja, uma vida justa e santa, uma vida que agrada a Deus, para proteger os lombos, região do peito, do coração, da região das costas. Você está entendendo? Então é proteção para a nossa vida espiritual, calçado os pés na preparação do evangelho. Quando você prega o evangelho, Deus te protege, seus pés estão calçados, Deus te guarda. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Creia, a fé apaga os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. De novo a palavra, é a espada do Espírito Santo. Quando
você precisa usar essas armaduras, essas armas. E a Bíblia diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança por todos os santos. E oração, irmão, muita oração. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Lucas 18, verso 1, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você está em guerra, crente, você está em guerra, acorda, crente, vai para o combate, toma todas as armaduras e vai para a guerra. Deus nos ajude.